Olá pessoal, tudo bem? Na novela Terra e Paixão, o Tadeu vai ficar com ódio da Graça por ter colocado sua família na mira dos La Selva e tomará uma decisão chocante. Graça, eu não posso permitir uma coisa dessas. Já está mais do que na hora de você assumir os seus erros. Depois que o Daniel partiu, você nem queria essa criança. Está decidido. Eu vou entregar para Irene e quitar a dívida que eu tenho com o Antônio. A nossa família vai viver bem e a partir daí a nossa influência também vai estar garantida. Chega de passar por problemas por sua causa. O Danielzinho vai para as mãos da Irene hoje ainda. Falará o Tadeu, sem nem pensar nas consequências de suas atitudes ou no sofrimento da Graça de ter o filho arrancado de seus braços. Porém, a loira não vai ficar quieta e tomará uma atitude drástica para defender o Danielzinho. Para piorar a situação, o Caio vai surtar ao descobrir que o Jonatas estava certo o tempo todo e que a Agatha não passa de uma golpista. Não acredito que ela enganou todos nós. Me perdoa, Jonatas, por não ter acreditado em você, mas isso não vai ficar assim. Eu só preciso da sua ajuda para mandar essa megera para a cadeia. Implorará o Caio, disposto a se vingar de toda a manipulação que sofreu da Agatha. Pode contar comigo, Caio. É tudo que eu mais quero. Acabou para essa mulher. Responderá o Jonatas, armando um plano para destruir a megera. Agora já deixa o like se você acha que a Agatha merece apodrecer na cadeia. Toda essa confusão vai começar quando o Antônio estiver de frente com o Ramiro, dando suas ordens terríveis. Haverá uma atmosfera carregada e os dois vão falar em tons baixos. Ramiro, precisamos resolver essa situação de uma vez por todas e eu não quero nenhum erro. A pessoa que eu preciso para lidar com isso não pode ter nenhuma ligação familiar ou profissional com nenhum de nós. Que fique claro que eu quero alguém discreto e que possa desaparecer bem rápido depois que concluir o serviço. Ninguém pode me ligar ao crime contra a Aline. E não pode acontecer nenhuma falha. Essa professorinha tem que partir dessa para melhor. O Ramiro concordará na hora, compreendendo a seriedade da situação. Entendido, chefe. Eu vou fazer algumas pesquisas e encontrar a pessoa certa para o trabalho. Pode deixar comigo. Serviço dado é serviço cumprido. Não vou deixar nenhum rastro que ligue o senhor a esse caso. O Antônio, ainda em dúvida sobre a competência do Ramiro diante dos últimos acontecimentos, dará um voto de confiança ao capanga, que só precisa encontrar o criminoso. Ótimo, Ramiro. Se certifique de que tudo seja mantido em sigilo absoluto. Não podemos dar margem para erros ou vazamentos. Se alguma coisa sobrar para mim, saiba que você vai ser o primeiro a partir dessa para melhor. E diretamente pelas minhas mãos. Ameaçará o magnata, fazendo Ramiro tremer de medo. O Antônio e o Ramiro vão trocar um olhar determinado, enquanto continuam planejando o que será necessário para eliminar a Aline de maneira definitiva. E nada de abrir essa boca de caçapa para ninguém, hein, Ramiro? Muito menos pro rapazinho da mão frouxa. Exigirá o magnata já sem paciência. Nesse ponto, a Irene deixará a Graça assustada com sua obsessão pelo Danielzinho. A vilã vai querer ficar com o bebê de qualquer jeito, assim como a Nazaré Tedesco tentou tomar para si o filho da Maria do Carmo em Senhora do Destino. A megera oferecerá dinheiro pelo menino e jogará na cara da Esnora que a família dela está na miséria. E então, Graça, você aceita minha proposta? Quer ou não quer vender essa criança? Dirá Irene determinada, acreditando que a Graça não vai pensar duas vezes. A mãe do bebê ficará chocada. Irene, isso é alguma brincadeira? Como assim você quer comprar o meu filho? Perguntará a Graça, prestes a escorraçar a Irene de sua casa, do mesmo jeito que já foi expulsa, quase que a pontapés. A vilã explicará que pretende dar uma boa quantia de dinheiro para Graça em troca de ficar com o Danielzinho para si, pois se apegou muito à criança. Eu garanto que eu vou cuidar dele como se fosse filho do Daniel. E eu prometo que eu vou dar de tudo, carinho, conforto, estudos. Eu vou tratá-lo como se fosse realmente o meu neto.
mas você não vai poder se aproximar, afirmará Irene, cheia de ideias para conseguir exatamente o que pretende. A Graça dirá que a ex-sogra está louca e que não venderá seu filho para ela. E como você pretende criar essa criança? Porque todos sabem que a miséria já se instalou nessa casa. Provocará a megera. Ainda assim, a Graça não cederá e dará um esculacho na Irene. A minha família está passando por um momento difícil, mas isso vai mudar. Eu tenho a boutique, o Marino prometeu ajudar com o Danielzinho. Mas mesmo que eu passe fome, eu não vou vender o meu filho para ninguém. Sai da minha casa, Irene. Sai da minha casa agora. Ordenará a Graça aos berros. Eu vou embora, mas pense com calma, Graça. Daqui a alguns dias eu venho saber se você mudou de ideia. Falará Irene antes de sair. Em sua casa, ela chorará de saudades do falso neto e não vai desistir de ficar com o pequeno, mesmo que para isso tenha que aumentar a sua lista de crimes. Mas para o desespero da Graça, mesmo tendo enxotado a Irene, o Danielzinho estará prestes a ser vendido pelo avô. A Irene vai oferecer uma fortuna para ficar com o herdeiro da Graça, mas a loira rejeitará com veemência a proposta. Meu filho ia acabar doente da cabeça, dirá a Patricinha, sem ter medo de afrontar a Irene depois de ter sido escorraçada da mansão. Com a família na miséria, a loira vai temer que seu pai Tadeu aceite quitar a dívida que tem com o Antônio, entregando a criança para a madame. O fazendeiro estará prestes a usar a promissória do empréstimo que fez ao presidente da cooperativa. O Tadeu não terá como pagar o que deve, ficará descompensado, o que abalará a mãe desesperada. A Irene, mãe, ela veio aqui querendo comprar o Danielzinho. Ela ofereceu dinheiro para ficar com meu filho. Contará a Graça. Aos prantos, ela falará que a Irene jogou no ventilador as dívidas do Tadeu. Que crueldade dessa mulher. Aquela ali acha que pode ter tudo, mas nem deixe o seu pai saber dessa oferta. Do jeito que ele está desesperado, é capaz até de vender o neto. Recomendará a diretora da escola. A Graça vai pirar com a possibilidade e logo chegará a disparar. Se o meu pai cogitar fazer isso, eu acabo com ele. Eu não vou deixar a Irene chegar perto do meu filho. Ela tá completamente louca. No fim das contas, foi bom ter saído daquela casa. Senão, meu filho ia acabar doente da cabeça, igual a Petra. Desabafará a Graça. A Gladys concordará. Nós vamos nos reerguer e vai dar tudo certo. Parece que o site está bombando. Eu vou sair, mais tarde eu posso ficar com o Danielzinho para você ir trabalhar. Falará a diretora da escola para acalmar a filha. Depois disso, o Tadeu fará uma homenagem ao Antônio na cooperativa. Ele bajulará o fazendeiro para tentar impedir que ele tome suas terras e sua casa. Depois, o site com a Berenice na Dominatrix terá muitos clientes fiéis e o endividado contratará outras mulheres para se fantasiarem de rainha da web. Mas o Tadeu pensará consigo mesmo. Talvez as coisas mudem com o Antônio. De que adianta ter dinheiro, mas o seu inimigo ser a pessoa mais influente da cidade? Essa criança só trouxe problemas até agora. É bem possível que entregar esse garoto nas mãos dos La Selva vá salvar a nossa pele. Eu não posso responsabilizar a minha vida e a da Gladys pelos erros da Graça, falará o Tadeu, praticamente confessando que vai vender o neto sem o menor remorso. E como se não bastasse de reviravolta, o Hélio será revelado como o filho secreto da Ágata. Apaixonado pela Petra, o engenheiro entrará em conflito com a mãe por não querer mais fazer parte do plano de depenar a família do Antônio. O Hélio dirá para a vigarista que se apaixonou verdadeiramente pela Petra e que não quer mais enganá-la. A matriarca tentará fazê-lo continuar guardando o segredo
para conseguir se casar com a herdeira de seu ex-marido. A Agatha tem certeza de que o Hélio pode conquistar o Antônio e ser o sucessor dos seus negócios. O engenheiro, no entanto, dirá à mãe que se arrependeu de ter aceitado participar do plano de vingança e que quer contar a verdade. Ele chegará a ir à clínica em que a Petra estará internada para revelar que é o filho secreto da golpista, mas perderá a coragem assim que chegar perto da amada. Ao voltar para a pousada, a Agatha argumentará com o filho que ele não precisa contar nada para Petra, já que de uma forma ou de outra ficará com a moça e assegurará parte do dinheiro da família La Selva. Enquanto isso, o Caio ficará chocado ao ouvir da Irene que a Agatha tem outro filho e que a mãe tem recebido mesada do Antônio. Preocupado, ele se abrirá com o Jonatas e confessará que a mãe deles pode não ser a pessoa que ele imaginava. Percebendo a desconfiança do Caio, a Agatha avisará o Hélio que o Caio não pode descobrir a identidade de seu terceiro filho. Será nesse momento que o público descobrirá a verdade. Para piorar, o Hélio ficará assustado ao ouvir o Caio dizer ao Ademir que pedirá ajuda ao Rodrigo para encontrar seu irmão desconhecido. O Caio ficará chocado com a revelação da Irene, que estará de pé diante dele com um olhar triunfante. A Irene vai pagar a fofoca da Agatha com a mesma moeda. Com um sorriso de deboche, a megera provocará. Você não fazia ideia, não é? A Agatha tem outro filho, Caio. E o pai desse filho é o homem que ela eliminou. Mas você é tão ingênuo que acredita em tudo que aquela mulher te conta. Eu até entendo se você não acreditar, mas eu descobri isso investigando essa safada. A Agatha não passa de uma interesseira. Ela quer o dinheiro do Antônio. Depois de tudo, ela continua querendo reatar. O Caio arregalará os olhos, incapaz de esconder sua surpresa e indignação com as atitudes da própria mãe. Ele tentará encontrar palavras para responder, mas a notícia o deixará completamente sem rumo. Eu sei o quão baixa você é. Só pode estar inventando mentiras para me afastar da minha mãe. Mas eu não vou cair nessa. A Irene vai encarar o rapaz com arrogância e logo dirá: Ah, meu caro Caio, eu sempre estou um passo à sua frente. Eu descobri o filho secreto da Agatha e a mesada que o Antônio dá para ela. É engraçado como ela sempre tenta parecer uma boa mãe, mas age nas sombras. O Silvério tem um dossiê completo que eu mesma pedi para ele preparar. Além disso, se não acredita, pergunta para Agatha. Duvido que ela vai negar, sabendo que eu tenho todas as provas. O Caio fechará os punhos, controlando a raiva que está crescendo cada vez mais dentro dele. O Caio sabia que seu pai era capaz de coisas terríveis, mas não acreditará que a Agatha está se submetendo a isso e mentiu para ele sobre a mesada. Essa revelação o deixará profundamente magoado. Isso é inacreditável, Irene. Mas pode ter certeza que eu vou tirar essa história a limpo com a minha mãe. A Irene observará o impacto da revelação no Caio e sorrirá de forma maliciosa. Bem, Caio, agora você está vendo quem é a verdadeira Agatha. E acredita em mim, há muito mais sujeira debaixo desse tapete do que você pode imaginar. O Caio vai encarar a Irene com determinação. Ele seguirá em direção à porta, disposto a confrontar a Agatha em busca de respostas e justiça. O Caio ficará encafifado ao descobrir que a mãe teve um terceiro filho e achará estranho ela nunca ter lhe contado sobre o assunto. O mocinho colocará a golpista contra a parede e não se sensibilizará com o discurso de vítima dela. Desconfiado, ele pedirá ajuda ao Jonatas para que eles possam desmascarar a misteriosa. A Irene jogará na cara do Caio que a mamãezinha dele mente e contará que ela abandonou o filho que teve com o amante.
O produtor rural irá diretamente até a pousada atrás da Agatha, que fará o maior teatro. Caio, eu sei que eu errei demais com você e com o Jonatas, mas com o meu terceiro filho foi muito diferente. Ele foi tirado de mim, foi arrancado dos meus braços. A família do meu ex-marido era snob, fria e calculista. Eu não combinava com eles, não me enquadrava naqueles padrões. Então mandaram meu menino para a Europa para que ele ficasse longe de mim. Mentira, Agatha. No roteiro entregue ao elenco, os autores frisaram que a Agatha chora fazendo o seu teatro arrasada. O Caio parecerá perceber que a história está mal contada e então procurará o Jonatas pedindo ajuda na missão de descobrir a verdade sobre a mãe deles e o irmão perdido, sem imaginar que se trata do Hélio. Eu fui lá perguntar. Aí ela chorou, disse que a família do pai do rapaz afastou ela do menino. Mas agora eu estou desconfiado, Jonatas. Eu estou achando que você estava certo lá atrás. Que a mãe não é quem eu pensava. Eu quero investigar essa história. Quero achar esse nosso irmão e ouvir a versão dele, falará o Caio. O Jonatas prometerá ajudar o Caio e finalmente perceberá que essa é uma grande oportunidade de colocar a Agatha atrás das grades outra vez. O que os dois nem imaginam é que o Hélio é na verdade o segundo nome do terceiro filho da Agatha. Ele se chama Evandro Hélio Arruda Fernandes e esconde isso por conta do plano da mãe de tomar posse de tudo que é do Antônio. O mistério em torno do engenheiro será descortinado logo depois que a Irene revelar ao Caio que ele tem um irmão caçula. A princípio, o produtor rural duvidará da madrasta. Ele pedirá para Angelina contar a verdade e ela vai se esquivar, mas não negará nada. O Caio, então, irá atrás da mãe. A Agatha vai chorar e mentirá afirmando que arrancaram o caçula dela após o falecimento de seu ex-companheiro Evandro e que o menino cresceu a culpando pelo que aconteceu com o pai. Em seguida, o Caio contará sobre o terceiro irmão ao Jonatas. A essa altura, o Tadeu vai ter um exército de rainhas da web. A Berenice não dará conta da carga de trabalho no site de entretenimento em que imita a personagem criada pela Anneli e dará a ideia de escalar outras garotas para o trabalho virtual. A Gladys se empolgará e também vai querer virar dominatrix na plataforma. O negócio vai começar a ferver. O Tadeu vai se desesperar ao saber que o Antônio estará prestes a cobrar a dívida dele na justiça para tomar suas terras. O Tadeu começará a bolar um jeito de desviar dinheiro da cooperativa e aproveitará uma homenagem ao produtor rural do ano para bajular o Antônio e ganhar mais tempo. O site que plagia a dominatrix criada pela Anneli, a rainha da web, vai ter clientes 24 horas por dia, com direito até a fila de espera. O Tadeu verá a luz no fim do túnel, mas terá um problema. A Berenice pedirá demissão, exausta de tanto trabalhar. Você tem que voltar a fazer a rainha da web, pedirá ele quase implorando. Os clientes que compraram as assinaturas da plataforma já estão começando a reclamar, dirá a Gladys tentando convencê-la. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês que me botaram nessa fria. Aquela doida até ameaçou me processar. Disse que era a verdadeira rainha da web. Falará a Berenice, que terá levado uma surra da Anneli antes dessa cena ir ao ar. Você não precisa mais se preocupar com ela. Eu patenteei o nome. O nome agora é propriedade nossa. E aí, volta ou não volta? E agora? Você acha que o Caio deve se voltar contra a mãe e mandá-la para a cadeia? Sim ou não? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela.